Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor, que alegria ter vocês aqui. Vamos falar hoje sobre um assunto bem legal. Olha, você pode mandar a sua pergunta para mim, você coloca no meu Instagram que está aparecendo aí um vídeo com o celular assim na horizontal e eu vou colocar você aqui no canal para responder sua pergunta. Mas hoje eu quero analisar com vocês de maneira bem curiosa quais são os 5 países que mais perseguem cristãos no mundo. Esse é um assunto bem interessante. Eu queria te convidar a viajar comigo nesses países e quem sabe isso possa fortalecer a sua fé ao olhar para cristãos que são perseguidos, a não somente olhar para lá, mas orar por eles e fortalecer a sua fé. Você que vive num país de liberdade, que olhando para as repressões que esses países promovem, você tenha vontade, sabe, o desejo de, puxa, eu tenho tanta liberdade, eu não prego, eu não falo, eu poderia estar falando de Jesus para as pessoas e eu não estou fazendo a minha parte. Então, fica com a gente até o final desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar. Muito bem, nesse vídeo nós vamos falar sobre os 5 países que mais perseguem cristãos no mundo. Quais são os países... Bom, nós temos uma lista com 50, mas eu quero apresentar só 5, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Esta lista ela está disponível no site Portas Abertas, você pode entrar neste site e ali você vai ver a história do cristianismo nesses países, como que os cristãos eles são perseguidos ali. É muito interessante você saber, para primeiro você orar por eles, segundo para você valorizar a liberdade que você tem em seu país e pregar do evangelho. Há pessoas que poderiam pregar o evangelho hoje e não o fazem, farão apenas num período de perseguição. Não pense você que a perseguição que ora existe nesses países não vai chegar onde você está. Sim, vai chegar. É profético de que a perseguição, o inimigo ele vai tentar perseguir os cristãos em toda parte. Não é? Foi assim no passado e não vai deixar de ser assim nos momentos finais. Jesus Cristo disse que nós seríamos perseguidos. Jesus Cristo falou. Eu queria ler, inclusive, um texto da Bíblia com vocês, que está no livro de João. Está no livro de João, no capítulo 16, versos 1 e 2. Jesus diz assim, olha, tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer um que vos matar cuidará fazer um serviço para Deus. Jesus Cristo aqui profetizou que chegaria um momento em que pessoas nos matariam e ainda estariam pensando assim, fizemos um serviço para Deus. Que bênção que nós fizemos isto, né? Matamos esta pessoa. Então, a perseguição ela virá. A perseguição ela virá. Em quinto lugar está a Líbia. A Líbia é efetivamente uma terra sem lei, onde tanto cristãos nativos quanto aqueles que estão de passagem vindos de outros países enfrentam violência extrema. Sem nenhum governo central para manter a lei e a ordem, grupos militares extremistas islâmicos e grupos do crime organizado exercem o poder. Eles fazem cristãos de alvo e os sequestram, alguns chegam a ser mortos. Se um líbio de origem muçulmana se tornar cristão, provavelmente enfrentará pressão e abuso da família e da comunidade para fazê-lo renunciar à fé, ou será morto. Cristãos que publicamente expressam a fé e tentam compartilhar o evangelho com outros provavelmente enfrentarão prisão ou retaliação de grupos extremistas. Um grande número de refugiados da Arábia subsaariana passa pela Líbia em uma tentativa de chegar à Europa. Muitos deles são cristãos e o seu tempo lá é altamente perigoso. Eles enfrentam assédio e ameaças de grupos extremistas islâmicos e podem ser usados para trabalho escravo por grupos do crime organizado. Alguns são colocados diretamente nas mãos de gangues do tráfico humano. O nosso próximo país na lista é a Eritreia. Cristãos na Eritreia continuam enfrentando perseguição extrema, o que torna o país um dos lugares mais difíceis do mundo para seguir a Jesus. Há 20 anos, a Eritreia reconhece apenas 3 denominações cristãs oficiais, a ortodoxa, a católica e a luterana, e monitora de perto essas igrejas. Ao longo dos anos, forças de segurança do governo realizaram centenas de invasões de casa em casa para pegar outros cristãos. Então, se você não pertence a uma destas denominações, você está proibido de exercer a sua fé nesse país.
É por isso que outras denominações evangélicas, batistas, presbiteriana, inclusive a Igreja Adventista, quando elas querem entrar nesses países, tem que fazer meio que um acordo com estas denominações que já estão ali e que são permitidas, e nós entramos como, vamos dizer assim, como parte deles. Algumas pessoas tão ignorantes, mas tão ignorantes, olha, a igreja a batista, ou a igreja adventista, a igreja A ou B, está no ecumenismo. Gente, não tem nada a ver. É uma maneira de você poder entrar nesse país e poder pregar. E aí, os cristãos que já estão ali, às vezes uma denominação ou outra permite que venha para poder pregar o evangelho, não é? Acredita-se que existam cerca de 1.000 cristãos detidos em prisões eritreias, não acusados oficialmente. Alguns líderes de igrejas não oficiais estiveram presos em condições terríveis por mais de uma década, incluindo confinamento solitário em celas minúsculas. As autoridades mantêm um estigma contra cristãos e encorajam vizinhos a espiar e denunciar uns aos outros. Aqueles que se tornaram cristãos de origem muçulmana ou que saíram da igreja ortodoxa eritreia para uma igreja não tradicional enfrentam pressão extrema e perseguição da própria família e da comunidade. Homens e mulheres cristãos e crianças de apenas 14 anos estão sendo recrutadas para as Forças Armadas para lutar no conflito no Tigré. Não há limite de tempo de serviço militar e a Eritreia não permite objeção de consciência. Na verdade, muitas vezes, quando prisioneiros cristãos são libertos, ao invés de irem para casa, são enviados para o serviço militar. O nível muito alto de violência e perseguição sancionada pelo Estado contra cristãos força alguns a fugirem do país. Mas apesar de tudo isso, a igreja está crescendo, visto que os cristãos mostram coragem e alegria extremas e aceitam o risco de serem presos por Jesus. O terceiro país que mais persegue cristãos no mundo, o terceiro país mais difícil para você exercer a sua fé é o Iêmen. É extremamente perigoso ser cristão no Iêmen, devido às rígidas leis islâmicas do país e à presença de grupos militantes islâmicos. A população é esmagadoramente muçulmana e é ilegal se converter do islamismo para o cristianismo. O Iêmen é fortemente tribal e leis tribais proíbem membros da tribo de partir. Iemenitas que se convertem ao cristianismo correm grandes riscos de serem não apenas isolados ou expulsos pela família, clã e tribo, mas também serem mortos, o que acontece na maioria das vezes. Grupos extremistas islâmicos como Al-Qaeda e o autoproclamado Estado Islâmico ameaçam os considerados apóstatas de morte se não voltarem ao islamismo. Em algumas áreas, incluindo as controladas pelos Houthis, convertidos correm risco de prisão. Segundo relatos, em centros de detenção, cristãos detidos sofrem tortura física e mental. A maioria dos cristãos de origem muçulmana escolhem praticar a fé secretamente. Eles não podem se reunir por causa do aumento do medo de que vizinhos os denunciarão às autoridades locais. Mostrar símbolos cristãos pode levar diretamente à prisão, abuso físico ou mesmo execução. Todos os iemenitas são afetados pela crise humanitária causada pela atual guerra civil, mas cristãos iemenitas são ainda mais vulneráveis, já que a ajuda emergencial é, em sua maioria, distribuída por meio de muçulmanos locais e mesquitas, que supostamente discriminam todos os que não são considerados muçulmanos devotos. A influência de militantes islâmicos também é somada à vulnerabilidade já existente dos cristãos nativos. Trazendo essas informações aqui para vocês acerca do Iêmen e como que existe a perseguição ali, eu me lembrei de um país majoritariamente muçulmano que eu tive o privilégio de conhecer e visitar. E indo para o interior desse país, esse é considerado um país até laico. Você não pode pregar a religião, mas você pode ter a sua religião. É uma laicidade, vamos dizer assim, controlada. Mas o país, nos principais centros, na capital e nas maiores cidades, você tem a liberdade de andar para cima e para baixo, tendo a sua religião, claro, sem pregar. Você pode tirar foto como turista, nós visitamos ali. Mas nós fomos fazer uma visita mais no interior do país. E teve um determinado momento em que, quando nós estávamos ali, o líder, o guia,
quando o ônibus parou, ele disse, olha, nesta localidade em que nós estamos agora, você não vai cumprimentar absolutamente ninguém. E se você tem qualquer roupa, ou adereço, mochila, qualquer coisa que tenha uma cruz ou símbolo cristão, algum símbolo religioso, retire, porque você pode sofrer. Então, nós ficamos até meio apreensivos assim, saímos do ônibus sem cumprimentar ninguém, olhar. Eles passavam pela gente, né? Olhavam, a gente nem fingia que nem estava vendo. E aí nós fomos para um restaurante, lá dentro do restaurante tudo tranquilo, atendimento bem legal, mas fora a gente ficava assim meio temeroso realmente de andar pelas ruas. Então, cristãos não são bem-vindos nestes países. E aí você pode ver de maneira clara como que funciona ali no Iêmen, né? Avançando na nossa listagem dos países que mais perseguem cristãos no mundo, nós temos a Somália. A Somália é um país africano onde o islamismo é a principal religião. A Somália é uma nação de maioria muçulmana e a sociedade espera que todos os somalis sejam muçulmanos. Os imãs, que são líderes muçulmanos, nas mesquitas e madraças declaram publicamente que não há espaço para o cristianismo, os cristãos ou as igrejas. O violento grupo insurgente Al-Shabaab tem expressado repetidamente seu desejo de erradicar os cristãos do país. Cristãos de origem muçulmana são considerados alvos valiosos e podem ser mortos se descobertos. Cristãos também enfrentam a perseguição da família e da comunidade. Deixar o islamismo é considerado traição pela família e pelo clã, e membros da família e líderes do clã perseguirão, intimidarão e até mesmo matarão convertidos somalis. Qualquer um que seja sujeito de ter se convertido ao cristianismo é monitorado de perto pelos anciãos da comunidade e até mesmo pelos membros de sua própria família. A vida da igreja simplesmente não é possível. Então, os poucos cristãos devem se encontrar em segredo. Militantes islâmicos intensificaram sua busca por cristãos que possuem uma posição de liderança. Uau! Eu louvo a Deus porque eu tenho a possibilidade de viver em um país em que eu possa pregar sobre Jesus, em que eu possa falar sobre o amor de Deus. E ao mesmo tempo eu fico pensando quantas pessoas estão ali que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. E quantas pessoas que são convertidas e precisam ficar caladas, em silêncio, se reunir secretamente, porque se forem descobertos são mortos. O objetivo dos líderes ali é expulsar todo e qualquer cristão do país, destruir todas as igrejas, matar todos os cristãos. Já lembrou de orar por eles hoje? Ore não somente pelos perseguidos, mas ore também pelos perseguidores. E em primeiro lugar, como o país de maior perseguição aos cristãos, aquele que encabeça a lista dos lugares onde os cristãos são mais perseguidos e mortos, onde servir a Jesus representa o maior desafio, está Coreia do Norte, um país comunista. A Coreia do Norte é um país comunista e permanece um local extremamente hostil para os cristãos viverem. Se descobertos pelas autoridades, cristãos são enviados para campos de trabalho forçado como prisioneiros políticos, onde as condições são cruéis, ou mortos no local. A família deles compartilhará do mesmo destino. Cristãos não têm absolutamente nenhuma liberdade. Olha que coisa interessante isso aqui. Se você for descoberto como cristão na Coreia do Norte, não apenas você vai sofrer, mas toda a sua família junta irá sofrer. Ou você vai para campos de uma espécie de campo de concentração mesmo, trabalhos forçados ali nas minas de carvão, e eu diria, isso é ruim, mas corre o risco de você ser morto, você e a sua família. É quase impossível para cristãos se reunirem ou se encontrarem para cultuar. Aqueles que arriscam se encontrar devem fazer isso em sigilo absoluto e debaixo de um enorme risco. Uma nova lei do pensamento antirreacionário torna amplamente claro que ser cristão ou possuir uma Bíblia é um crime sério e será severamente punido. Um relatório publicado em 2022 pela Associação Internacional de Advogados e Comitê de Direitos Humanos da Coreia do Norte disse que cristãos são alvos expostos à tortura
e em prisões norte-coreanas. Um relatório publicado em 2022 pela Associação Internacional de Advogados e Comitê de Direitos Humanos na Coreia do Norte disse que cristãos são alvos e expostos a torturas em prisões norte-coreanas. O período de detenção são documentados como sendo mais longos para os cristãos do que para outros grupos. Testemunhas relataram que cristãos identificados são interrogados por longos períodos, geralmente sob tortura, e sujeitos a algumas das piores formas de tortura para forçá-los a incriminar outros durante o interrogatório, afirma o relatório. O motivo para tal perseguição extrema é que o cristianismo é visto como uma ameaça específica à ideologia ditatorial e ao regime do país. Cristãos são vistos como inimigos da liderança governamental e da sociedade em geral. Eu já falei isso em um vídeo meu passado, onde nós falamos sobre o capitalismo, o comunismo e quais são as ideologias de cada um, e eu disse que um é ruim, o outro é pior ainda. E aqui fica claro, neste vídeo que eu fiz anteriormente, eu disse que a principal ameaça ao comunismo não é o capitalismo. A principal ameaça ao comunismo são os cristãos, é o cristianismo. Por isso você pode ser contra o governo, vai ser preso, vai ser punido, vai ser colocado nas minas de carvão. Agora, se você for preso sendo um cristão, você não precisa nem ter falado nada contra o regime. Você pode só ler a Bíblia, falar do amor de Jesus. Você nunca abriu a boca para dizer assim, olha, eu sou contra o comunismo. Você pode estar caladinho ali, só lendo a Bíblia. Se você é cristão, o seu crime é maior do que o outro que já falou contra o governo. Portanto, você deve ser preso e, às vezes, morto. Se uma pessoa ela é presa porque foi contra o governo, ela é torturada. Mas se ela for cristã, ela vai ser muito mais torturada para delatar outros cristãos. Queridos, o que acontece na Coreia do Norte é algo terrível. A forma como os cristãos são perseguidos ali é algo terrível. E por ser um país fechado, aquilo que chega ao nosso conhecimento é bem pequenininho diante da realidade do que realmente acontece ali. Oremos por nossos irmãos. Oremos por aqueles que ainda persistem em servir a Jesus num país onde o Deus é o líder Kim Jong-un. Você já lembrou de orar por eles? Você já lembrou de orar pelos nossos irmãos que estão sendo perseguidos nesses países? Se não o fez, faça hoje. Mas eu queria pedir que, além de orar pelos nossos irmãos que estão sendo perseguidos, como disse antes, que você ore também pelos seus perseguidores, para que eles tenham a oportunidade de conhecer o Jesus que nós conhecemos. Mais que isso, eu gostaria que você aproveitasse a liberdade que você tem no país em que você vive e falasse do amor de Jesus. Há pessoas que dariam tudo para ter a liberdade de cultuar a Deus. E sabe, me impressiona quando há cristãos que vão na igreja quando dá vontade, está com dor de cabeça, não vai na igreja, o sol está quente, não vou na igreja, está chovendo, não vou na igreja, estou cansado, não vou na igreja. Enquanto tem pessoas que estão se escondendo, fazendo culto escondido, cantando bem baixinho para o vizinho não ouvir, porque se for denunciado, eles serão mortos. E você tem toda a liberdade do mundo, pode pregar para o seu vizinho, pode falar para o seu colega de trabalho, e muitas vezes nós não fazemos. Que você se sinta motivado a pregar, que você se sinta motivado a falar do amor de Deus. Eu queria encerrar esse vídeo mostrando para vocês o vídeo de cristãos que foram perseguidos em um país muçulmano. E eu queria que você prestasse bem atenção na fé de um dos familiares daquele rapaz que foi morto. Na realidade foram todos jovens, se você observar o vídeo, são todos jovens de 20 e poucos anos que deram a sua vida pelo amor ao Evangelho, que disseram, não nego a minha fé, eu permaneço firme em Jesus. E eles foram mortos. E eu achei muito impressionante porque uma TV de um país próximo que tem liberdade para você poder falar, entrevistou um dos parentes. E, nossa, você vai chorar quando você assistir esse vídeo. Que Deus abençoe você, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Dessa vez, a barbárie dos terroristas trocou o deserto por uma praia. Os assassinatos teriam sido em alguma data entre dezembro e janeiro, mas o vídeo só foi divulgado ontem à noite pela internet. E dessa vez teve até título, uma mensagem assinada com sangue para a nação da cruz.
Quando os 21 cristãos ficaram de joelhos à espera da morte, o chefe do grupo disse que estava ao sul de Roma, numa referência ao Vaticano, e ameaçou os cristãos do mundo inteiro. Numa cerimônia no Egito, em homenagem aos 21 decapitados pelo Estado Islâmico, famílias cristãs choraram e muitos parentes entraram em desespero. هو أخو أحد الضحايا اللي حصل في الاعتداء عليهم في ليبيا. قل لي شعورك يا بشير، قل لي، كلمني عن أخوك، كلمني عن إيمانك، كلمني عن اللي أنت منتظره من ربنا. مش ماليش واحد بس. يا حبيبي. أنا ليا 2 إخواتي. يا حبيبي اتفضل. 2 ليا الشهيد بشوي استفانوس كامل والشهيد صموئيل استفانوس كامل اللي أنا بتشرف بيهم في وسط العالم. يا حبيبي بشوي وصموئيل. بشوي وصموئيل. بشوي 25 سنة، صموئيل 23 سنة. يا حبيبي. دول شرف للمسيحية وشرف ليا وخلوني ماشي رافع راسي يعني الحمد لله. يا حبيبي عظيم إيمانك. قل لي، كلمني عن إيمانك اللي أنت رافع بيه راسك إزاي؟ خلينا نتعلم منه. دوا أعطاه لنا داعش أزيد من اللازم، يعني إن هو ما قطعش الفيديو وهم بيصرخوا وبيقولوا يا يسوع. يعني داعش هي اللي زودتنا في الإيمان أكتر. يا سلام. صدقني. عظيم إيمانك. طالما يعمل كده وما قطعش الصوت، إن هو إخواتي كانوا لما يصرخوا ويقولوا يا يسوع، دي حاجة شرفتني ومشكور عليها داعش وتنظيم داعش كله. عظيم. دي حاجة شرفتني. أيوه. قل لي بقية العيلة عاملة إيه النهاردة؟ صدقني احنا عندنا الناس فرحانه، الناس لما تبارك لبعضها، مش حاله حزن، لا الناس بتبارك لبعضها. على استشهاد الكم العظيم ده من بلدنا، وكنيستنا تشرف بيهم. طيب عايز احساسك تقوله لي لما حصلت الضربه الجويه على داعش في ليبيا وشفتوا مناظر الناس، قول لي انطباعك ايه يا بشير؟ بص انا عاوز اقول لك على حاجه. قول يا حبيبي. احنا من البدايه من عصر الرومان واحنا كمسيحيين بنستشهد. دي حاجه بتخلينا نحتمل اي حاجات. والانجيل برضو ما قال ايه؟ قال حبوا اعداءكم باركم لعنيكم. لكن هي الضربه الجويه اللي عملها دي كانت حج على الدوله انها ترد لنا جزء من الغليل اللي كان في وسطنا على طول الفتره اللي هم عايشونا فيها بس. لكن هم لو من يوم ما اتاخدوا كانوا استشهدوا، احنا ما كناش عاوزين حاجه. يا حبيبي. لكن اسالك سؤال يا بشير. طول الفتره بس اللي قعدوا فيها هي دي الضربه الجويه بس تشفي غليلنا لطول الفتره بس. عظيم ايمانك يا بشير. عايز اسالك سؤال بالايمان الحلو ده. اتفضل يا فندم. هل لو احنا طلبنا غفران ليهم انت تتضايق او حد جنبك يتضايق؟ غفران لمين؟ للي ذبحوا وللي قتلوا. انا النهارده كنت قاعد مع امي. بقول لها يا امي ايه رايك لو عدى داعش ده اللي خد ابنك في الشارع، هتقومي تعملي له ايه؟ قالت صراحه يعني مش كلام مزيف ولا كلام اما اقوله لك عشان صوته مسموع ولا حاجه. قالت لي انا هقول له اتفضل يا اللي دخلتنا الملكوت. ايه الجمال ده؟ صدقني بالامانه كلام مش اما اقوله لك انا، ده كلام من على لسان امي. مصدق يا حبيبي مصدق. ويعني مره من غير تعليم، مره 60 سنه اما اقول لها ايه رايك لو داعش ده معدي في الشارع، اللي هم اشخاص داعش دي معديين في الشارع، وقلت لك اهو يوم اللي ذبح اولادك، بقيت اقول له ربنا ينور عينك يا ابني، اتفضل يا رب تعالى اللي دخلتنا الملكوت. طب يا حبيبي بالروح الحلوه دي ممكن تطلب لنا طلبه من ربنا تصلي لاجلهم دلوقتي وانت على الهوا كده؟ يا رب اجعل دول ليهم نور لعينيهم يتنجوا منه. عظيم يا حبيبي. ويسيبهم من الجهل اللي هم عايشين فيه وعلى التعليم الغلط. امين يا حبيبي امين. بلغ تعزينا يا حبيبي الماما ولاخواتك وللاسره ولجيرانك المنكوبين زينا كلنا.
شكرا يا بشير، شكرا يا حبيبي. شكرا.